Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Sim, muito bem. Hoje é quinta-feira, são 9h35 da noite, mais ou menos. Até esse vídeo ser editado, até ele subir, vai ser lá quase meia-noite. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você rever algumas coisas para o Enem, para essa segunda etapa aí, que envolve a nossa querida e adorada matemática. Então eu contei lá no Positivo, agora aí na quarta-feira, ou seja, ontem, sobre o que o INEP gosta de cobrar e como cobra. Então eu vou contar algumas coisas aqui. Primeira delas, a questão de interpretação de gráfico. Então eu vou rapidamente contar alguns segredos aí. Quando o INEP diz assim, ó, que o comportamento de certa população, por exemplo, de uma cidade do Rio de Janeiro acompanhou ao longo dos anos esta evolução, você pode partir da premissa que está assim, certo? Daí a banca diz, considere que vai continuar com a mesma taxa de crescimento. Então você pode descobrir que é assim. Eles perguntam, no ano 2015 ou 2020, qual será a projeção? Supondo que aqui fosse 1990, 2000. 2010, 2020, ou algo parecido, 1980, 90, entendeu? O cara dá um intervalo de tempo. E aqui diz que nós tínhamos lá 400 habitantes, agora temos 1.000, quanto vai ter? Então, o que eu recomendo? Que você analise isso e veja com outros olhos. Que você realmente reconheça aqui aquela nossa técnica de fazer aqui ΔY e aqui ΔX. Pode ver, é uma reta. Se é uma reta, isso aqui obrigatoriamente será AX mais B. E esse A, ou seja, o nosso coeficiente angular, será justamente o ΔY pelo ΔX. Ou seja, esta variação por esta variação. Se isso é linear, este ângulo aqui vai ser o mesmo ao longo dessa reta. Então, se esse ângulo é aqui, nesse trechinho, vai ser ao longo do resto. Então, se você descobrir quem é o A, você põe aqui. Você põe, por exemplo, este valor aqui, ó, no lugar do Y, e você vê que ano em que isso aconteceu. Põe no lugar do X. Você tem o A, acha o B. Então, você montou a equação. Ok? Para um ano qualquer, por exemplo, 2025, você põe 2025 aqui e descobre quanto vai ser a população. Entendeu? A ideia é muito mais fácil do que parece. Então, é isso que eu sugiro quando o assunto é esse. Só que o INEP, que é quem faz as provas do Enem, quem elabora, às vezes, por uma questão até de maldade, vamos dizer assim, de uma forma, claro, engraçadinha, diz que primeiro a reta se comportava assim e agora se comporta assim. Isso ela mostra lá no gráfico. Então cuide, porque a banca pode muito bem dizer assim, considere que a partir de 2004, por exemplo, vai se manter. Então você tem que considerar esta variação. Então esse aqui será seu ΔY e esse será seu ΔX para você achar o A, certo? Tô bem. Uma questão muito bacana que a banca colocou e a gente fez correção lá no curso, lá dentro da sede do Positivo, foi a seguinte. A banca disse que a temperatura em função do tempo é dada por menos t ao quadrado sobre 4 mais 400, por exemplo. O que a banca quer dizer com isso? Menos t ao quadrado. Menos t ao quadrado, ou seja, uma parabólica com a boca para baixo, certo? Só que temos um problema, cuidado na hora de representar, porque quem está variando aqui é o tempo e não há como ter tempo negativo. Então, você iria fazer a parabólica assim e ia queimar a fuça, porque na verdade, essa parte aqui da parabólica não existe, ela começa aqui, ó, e daí sim. Entendeu a ideia? E esse tempo aqui essa temperatura é justamente o 400. Lembrando que numa equação de segundo grau,
Este valor independente é onde a curva corta o eixo Y, certo? Então a temperatura é decrescente. O lado esquerdo não tem, porque não existe tempo negativo. Claro para todos? Então a banca pode muito bem perguntar, por exemplo, considere essa equação, em que tempo vai acontecer disso aqui ficar a 200 graus? Então se põe 200 igual a menos t ao quadrado sobre 4, isola e acha o t, entendeu? Então, em que t, a banca quer saber isso, que vai acontecer temperatura de 200 graus. Esse tipo de coisa tem que ser sabido. Então, primeiro, interpretação, leitura de gráfico. Segunda coisa, pense, isso aqui é uma equação de segundo grau. Não vá confundir com a equação exponencial, porque aqui a quantidade de bactérias também é função do tempo, só que aqui tem algo, por exemplo, assim, 300 vezes t, vezes t, 300 vezes 2 elevado a t. Essa daqui é uma equação exponencial, porque olha onde está a variável. A variável está aqui em cima no expoente. Então essa aqui é uma equação exponencial. Ou seja, se a banca fosse perguntar qual é o gráfico dela, obrigatoriamente, aí que tem um problema. Aí que o povo dança. Muita gente ia colocar começando do zero. Não, claro que não. Por quê? Para o tempo igual a zero, nós temos quantidade do zero será 300 vezes 2 a zero. 2 elevado a zero dá 1, vezes 300 é o próprio 300. Então, essa colônia de bactérias vai começar no 300. E daí vai subir aqui exponencialmente. Claro para todos isso? A banca pode muito bem perguntar, se ela se comporta assim, quando que vai ter 600? Quando que vai dobrar? Então, você vem aqui, já que aqui é o 300, o 600 está mais ou menos aqui. Você vai descobrir em que tempo isso acontece. Então, cuide. Essa equação é de segundo grau, pode ver, ó. Quadrado em cima da variável. Essa equação é exponencial. A variável é um expoente. Claro para todos? Tudo bem. Na prova da UFPR, Universidade Federal do Paraná, vestibular, que aconteceu aí há 3 semanas, quase, caiu uma coisa que eu falei em sala, eu tinha falado exatamente isso. Não interessa o que tem aqui dentro, mas o resultado disso, desse negócio aqui, sempre estará no intervalo de -1 até +1. Não interessa o que está aqui dentro, certo? Só que tem um problema. O que a Federal e às vezes o INEP fazem? Eles multiplicam um cara que, por exemplo, pegar um valor A. A vezes C no blá blá blá. Então, se isso aqui multiplica de -1 até 1, isso aqui vai variar de -A até +A, certo? Então, a amplitude muda, porque a amplitude do seno é de -1 até +1, certo? Então, vamos tentar desenhar isso aqui. Se fosse o seno normal, você sabe que varia de -1 a 1, ou seja, seria algo assim. Aqui em cima o +1 e aqui embaixo o -1. Quando a banca fala que é A vezes, ou 3, ou 5, ou 9, cuide, porque daí eu tenho amplitude A vezes maior. Então a amplitude agora aumenta. Então esse ponto aqui é A e este aqui é -A, certo? Só que a grande maldade que as bancas têm feito é somar um fator K. Por exemplo, a banca escreve assim: considere que a equação de uma coisa qualquer será 3 vezes seno de blá 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 mais 4. Cuide agora, porque nós temos que interpretar isso da seguinte maneira. Se isso daqui varia de -1 até +1, quando multiplica por 3, vira de -3 até 3. Então, não é mais de -1 a 1, vai de -3 até 3. Só que a hora que você soma com o 4, fica -3 mais 4, que vai ser 1, e 3 até 4, 7. 3 mais 4, 7. Então vai variar de 1 a 7, com 4 exatamente no meio. Então cuide com o gráfico. Nesse caso, o zero está aqui, que seria o caso da função normal. -1 até 1, sem esse A na frente. A vezes o seno aumentando a amplitude, só agora tem um deslocamento. Eu estou somando 4.
Então o que acontece? Eu tenho 4 aqui. E estou variando 3 para cima, 3 para baixo. Então o teu seno, vou fazer em outra cor, para ficar bonitinho, teu seno vai ser assim agora. Ou seja, 4 mais 3, 7, 4 menos 3, 1. Ele não chega no zero. Claro, então cuide com isso. Essa é uma coisa muito sutil que tanto a Federal quanto as outras universidades por aí fazem seus vestibulares. O INEP pode muito bem colocar isso. Claro para todos? Então lembre, seno, não interessa o que está aqui dentro, varia de menos 1 até 1. Se eu multiplicar por A, vai de menos A até A. Se eu somar com esse K, eu tenho que colocar, agora, entendeu a ideia? Esse K está aqui no meio, ó. Esse é o K, é o deslocamento que a gente chama. Ele está acima, ou às vezes abaixo, às vezes a banca coloca menos K. Então você tem que pensar nisso, nesse deslocamento. Onde está a pegada que derruba todo mundo? A banca, quando eu falo a banca, pode ser qualquer uma delas, parte da premissa que o que vai ter aqui dentro é K vezes π. Certo? Só que o que a Federal fez inteligentemente? Colocou aqui dentro algo que tinha um deslocamento em termos de ângulo, não só em termos de amplitude, não só em termos de deslocamento para cima. Amplitude é quando você aumenta todo ele, se multiplica por um fator. Então, menos 1 até 1 vai virar de menos A até A. Aqui um deslocamento onde você colocou um valor a mais. E aqui, você sabe que o Kπ ele faria isso aqui, normal. Começaria no zero e faria algo assim. O que a Federal fez? Introduziu alguma coisa aqui, por exemplo, como K menos 5 vezes π. Então, o que a Federal fez de uma maneira muito inteligente? Deslocou, então, o seno, em vez de começar no zero, começaria, por exemplo, adiantado ou atrasado, começaria aqui, ó. Entendeu? Então, cuide com isso. Essa sutileza tem que ser vista lá na hora da prova, por favor. Então, guarde bem esse padrão, porque é bem a cara da Federal, que a prova já aconteceu há 3 semanas, mas o INEP gosta dessas coisas também. Não que eles copiem-se mutuamente, mas caiu lá, não impede de cair aqui também. Outra coisa bacana. Que é bacana para mim, porque eu adoro isso. Quando o assunto é log. Por que você tem que usar log? Para resolver, para sair de coisas como, por exemplo, 2 elevado a x, por exemplo, é 6. Cara, não tem a mínima ideia como resolve isso. Então o que você faz? Aplica log dos dois lados. Log de 2 elevado a x é log de 6. Então lembre que você faz de um lado, faz do outro. Tem a propriedade que diz, se isso aqui é um expoente, vem para frente. Então isso aqui fica, na verdade, x log de 2 igual a log de 6. Portanto, o x será log de 6 por log de 2. Não adiantou nada, claro que adiantou, porque existe uma propriedade que você viu lá na teoria, que diz que log de 6 é a mesma coisa que log de 3 vezes 2, porque 3 vezes 2 dá 6. Só que essa propriedade pode ser transformada em, lembre, log do produto é a soma dos logs. Então isso aqui, na verdade, vai ser log de 3 mais log de 2 sobre log de 2. Claro, para todos, cuide com essas pegadinhas. Lembrem, 2 elevado a alguém dá 6. E o cara pensa, bom, se 2 ao quadrado dá 4 e 2 ao cubo dá 8, então como 6 está aqui no meio, vai dar 2,5. Não, não dá. Log não é linear, não passe vergonha, filho, não passe vergonha. Isso daqui não é 2,5, nem aqui nem na Conchinchina. Então cuidem com essas coisas. Você tem que lembrar dessas propriedades. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente chama de pulo do gato, não é macete, isso aqui realmente é conteúdo. Eu odeio macete. Não teve nenhum macete aqui, isso aqui não é macete, é propriedade, isso aqui não é macete, é propriedade, daqui para cá também não é macete, é propriedade. Então não vá atrás de macete. Lembrando que amanhã, sexta-feira, é o teu último dia de estudar. Ninguém vai aprender nada. Eu falei isso lá no curso. Cara, você não vai aprender no aulão que você não fez em 3 anos no ensino médio. Sinto muito. Hoje eu vou aprender trigonometria. Não vai aprender não, velho. Sinto muito.
Então, entendeu alguns pulos do gato aí, em relação a facilitar a sua vida? Muito bem. Outro pulo do gato. Cone, cilindro, paralelepípedo e prisma, já que paralelepípedo é um prisma que está em pé. Se a banca falar em prisma triangular, estamos falando naquela figura clássica, assim, ó. Como se fossem 3 réguas coladas uma na outra. 3 réguas, uma régua aqui, uma régua aqui, uma régua lá atrás. Isso é um prisma, porque está em pé. P, prisma, entendeu? Não tem como errar. Paralelepípedo está deitado, prisma está em pé. Cara, não tem como errar. Certo? Daí pergunta, qual o volume? Quem é o volume? Cara, a área da base vezes a altura, como em qualquer prisma. Quem é a área da base? A área do triângulo. Quem é a altura? Justamente a altura mesmo. Então, cuidem com essas coisas, essas sutilezas. O Enem tinha a mania de cobrar planificação de figuras. Eu já desenhei isso aqui, vou desenhar de novo. Vou desenhar a clássica, né? Que é o tal do cilindro. Cilindro é uma lata. O que é planificação? Planificação é você pegar essa lata, cortar, abrir esse lado para lá, esse lado para cá, isso aqui para cima, isso aqui para baixo. Você vai planificar a lata. Então, obrigatoriamente, o que você vai ter? Quando você abre a lata, isso aqui vira um retangulão. Você abriu a lata. Que tem justamente, adivinhe, 2πr de lado, porque é comprimento da circunferência, certo? E a altura continua sendo h que eles deram. A tampa de cima está aqui, ó. E a tampa de baixo está aqui. Não tem como errar. Então, cuidem quando o assunto é planificação. Às vezes a banca pede, como já pediu em outras vezes, transformação, por exemplo, de um cubo, que é uma figura 3D, em planificação. Eles te dão lá. Isso aqui é bem típico, né? Os caras dizem, considere o seguinte cubo. Aqui tem o número 3, como se fosse um dado, né? Aqui tem o 6, aqui tem o 4. Ele pede para planificar. Então, claro que nós teríamos um 2 aqui desse lado, teríamos um 1 aqui embaixo e um 5 lá do lado de lá, por exemplo, ou outra combinação qualquer. Se você planificasse, ou seja, você colocar isso em pé, você teria 2, 3 e 6 todos aqui na frente. 2, 3 e 6, certo? E o 5 grudado lá, porque o 5 está aqui atrás virando, né? O 4 em cima do 3, né? E o 1 aqui, embaixo do 3. Não tem como errar. Se você fechar essa figura, você acha o dado de novo. Então, esse tipo de coisa você tem que saber. Certo? Então, já sabe, vá lá no domingo, com bastante fé, com bastante força, devagar. Se precisar tomar algum calmante, tome fitoterápico, não me vem com remédio, senão você vai ficar apagado. Não se entupa de comida no sábado. Não tome decisões no sábado. Não brigue com ninguém no sábado. E, aliás, a melhor frase é não estude no sábado. Sábado é o seu dia. Vá ao cinema, vá ao parque, vá ao shopping, vai passear. Não se pega em caderno no sábado. Uma das piores práticas da Terra é a tal da revisão de véspera. A revisão de véspera é na sexta-feira. Não tem nada de revisão no sábado. Revisão do sábado embota a cabeça. O cara fica pensando, cara, como é que eu não pensei? Por que o log... Sexta-feira é teu último dia de estudo. Certo? Então, aquela velha frase, vá com foco, vá com calma, vá com força, confie no que você sabe. Caneta preta, tubo transparente, garrafinha d'água sem rótulo, transparente, com água dentro, por favor, qualquer bebida de outra cor, os fiscais podem pegar, desconfiando que é alguma coisa, eles têm que ir lá, se for remédio, tem que tomar o remédio. Cuidado, então, aquilo que eu falo. Barrinha de cereal, coma antes. Qualquer coisa, avise o fiscal, olha, eu tenho que comer a barrinha, tem que me alimentar de 3 em 3 horas, então você tem que ir em algum lugar, ou o fiscal vai junto, come a barrinha na frente dele, abre a barrinha, mostra. Aquilo que eu digo, não queira bancar o engraçadão, porque se você tentar bancar o engraçadão, o povo não vai dar muita risada. Os fiscais estão partindo da premissa que vai ter alguém querendo burlar o sistema. Sempre tem essa pressão em cima dessa prova, desse exame nacional do ensino médio. Então cuide-se, por favor. E até lá,
estarei segurando na mãozinha de um por um, desejando aí uma boa prova. Então, quem fala boa sorte não entende nada de Enem. Quem faz revisão de véspera, no sábado não entende nada de Enem, nem de concurso. Revisão é na sexta-feira. Sábado é um dia seu. Claro, você não vai tomar umas cachaça para esquecer tudo, jamais. Bebida alcoólica, se for o caso, se você for maior de 18 anos e tem esta prática, só depois da prova, lá no domingo à noite. Embora eu não recomende em nenhum horário, mas se for o seu caso. Agora, se for menor de idade, nunca. Se você for fazer a prova no domingo lá, cheque o horário dos ônibus, ou se for de carro, se for a pé, cheque os horários, cuide com o horário do portão, Veja se não vai ter a confusão de novo com os celulares adiantando para o horário de verão, embora nós não o tenhamos mais, né? Então, cuide. Então, aquelas coisas todas. RG na mão, caneta preta na mão e conhecimento aqui dentro. E, claro, calma no coração. Estarei lá segurando a sua mãozinha. Segure aí, porque agora eu só volto lá em 2020. Um grande abraço, boa prova, fui!